O governo do Lula e do PT mal começou e já vem cometendo uma série de erros do passado. Esse vídeo é para falar dos top 5 erros cometidos por esse governo em pouco mais de um mês e meio. Roda a vinheta. Primeiro erro, a relação do Lula com o BNDES. O Lula está insistindo em revalorizar esse banco de desenvolvimento econômico e social, como se alguma coisa de desenvolvimento não fosse social, e esse banco que nem devia existir, mas ele volta na ideia de que deve financiar outros países, sendo que boa parte deles nem pagou empréstimos feitos no governo Lula passado. São 3,5 bilhões de calote e o governo Lula insiste em de novo mandar dinheiro para eles, como se isso fosse trazer algum benefício para a gente, algo que a gente pudesse ganhar, a não ser o risco enorme da corrupção. Ainda mais a gente, com metade da população sem coleta de esgoto, vai falar que tem que fazer desenvolvimento social em outro país? E uma coisa muito importante que eles fazem de conta que esquecem. 2/3 do financiamento ao BNDES, daquilo que custeia essa máquina para poder emprestar dinheiro a juros baratos, vem das folhas de pagamento. Ou seja, recursos que deveriam estar indo para o trabalhador diretamente estão sendo usados para financiar campeões nacionais e países estrangeiros. Segundo erro fatal desse governo, logo no início, a insistência em interferir na autonomia do Banco Central. Uma das grandes conquistas recentes que a gente teve foi a aprovação pelo Congresso da Lei Complementar 179, que justamente garantiu a autonomia do Banco Central. A partir desse momento, o presidente não pode mais ficar trocando o presidente do Banco Central quando bem entender, de acordo com suas visões políticas, pois este recebe um mandato de 4 anos e presidente da República nenhum poderá trocá-lo. Isso significa o quê? O presidente do Banco Central tem força para fazer o que é mais importante no seu papel, cuidar do valor da moeda. Isso é fundamental para todos os brasileiros. Uma moeda forte, valorizada, nos dá muito mais poder de compra. Quando se faz interferência no Banco Central, o resultado inevitável é que a moeda perca valor, a gente tenha mais inflação e, logicamente, perda do valor de compra, especialmente pelos mais pobres. Terceiro ponto, muito grave. A lei das estatais, aprovada em 2016, justamente depois de se ver o que foi feito com o mensalão e aquele monte de escândalos, estabeleceu muito mais rigor na hora de nomear pessoas para todas as empresas estatais, presidentes, diretores e seus conselhos. A primeira mudança ele já conseguiu fazer em dezembro, antes de assumir, conseguiu influenciar o Congresso, inclusive com voto favorável do filho do presidente, para acabar com a chamada quarentena de pessoas que estavam na política e queriam ir para as estatais. E essa lei prevenia justamente contra aquilo que o PT sempre adorou fazer. Pegar todos os seus amigos de campanha e rapidamente colocar em cargos nas estatais, não só para recompensá-los, como também para que ele recompense a turma que os colocou lá. O prazo era de 36 meses, ou seja, quase um governo inteiro sem poder colocar o correligionário. Agora é de 30 dias. É o mesmo que dizer, trabalhou na campanha? Legal. Descansa um mês e corre para a estatal. E só aí nós estamos falando em 587 cargos nas direções das estatais, 272 membros de conselho e mais 315 em direção de entidades. Quarto ponto. Lula criou o Ministério da Verdade neste país. O que ele fez foi criar uma procuradoria dentro da Advocacia Geral da União para controlar as fake news contra a democracia. Quem decide o que é a democracia são esses procuradores nomeados pelo Lula. E você tem alguma dúvida de qual opinião vai ser válida como democrática? Inclusive,
Quem já mentiu para danar nesse início de ano foi justamente o próprio Lula. Agora imagina se algum procurador vai indiciá-lo como contra a tal da democracia. Se não, gente, já deveriam ter ido atrás dessa fala absurda do Lula, dizendo que 2016, aquele processo de impeachment contra a Dilma, foi um golpe. Ora, ao falar isso, ele está indo contra o Congresso, contra o Supremo, contra todo o arcabouço de leis e regras do país. É como se ele estivesse dizendo que de 2016 para cá as coisas não tiveram valor. Ninguém dessa tal procuradoria abriu a boca sobre isso. E o quinto e repetitivo erro é querer governar olhando para o retrovisor. O Lula está insistindo demais em desfazer coisas que foram feitas, inclusive as coisas boas. Entre elas, o marco do saneamento, que dá espaço para a iniciativa privada também investir e recuperar esse enorme atraso que a gente tem aqui no Brasil num assunto tão sério e simples de ser resolvido se o governo não atrapalhar. E ele está insistindo em olhar para trás, dizendo que foi tudo culpa de governos passados, mas não do dele. É incrível como ele faz essa seletividade completamente sem nexo. Outra coisa que ele está insistindo em olhar para trás e não sai desse tema é o dia 8 de janeiro, daquelas invasões. Lógico, todas as pessoas envolvidas têm de pagar por isso, é indiscutível. Mas isso já passou a ser um assunto de polícia. O presidente precisa parar com essas coisas. Parar de dizer que foi tudo culpa do Bolsonaro, que por sinal ficou 4 anos dizendo que a culpa era do Lula e do PT e só por isso ele não podia governar de verdade. Agora o Lula está fazendo igualzinho. Ele tem que parar de fazer isso, olhar para frente e governar o Brasil. E por fim, eu fiz questão de gravar esse vídeo para mostrar que é perfeitamente factível a gente fazer uma oposição consciente, propositiva, mostrando os caminhos e sem lacração, sem ficar naquela coisa de gritar atrás de like, de discussões que no fundo, não resolvem o problema do país e só nos enchem de raiva de um lado e de outro e nos afundam ainda mais. E se você concorda comigo, eu te peço, compartilha com seus amigos e, lógico, deixe o seu like.